Olá, está no ar mais um encontro semanal. O programa desta semana será dedicado à exaltação da Santa Cruz. A cruz que trazemos junto ao corpo ou a cruz fixada em espaços privados ou públicos nos recorda em todas as circunstâncias que estamos envolvidos pelo amor de Deus que se fez carne para participar de nossa condição, para nos tocar e nos curar em nossos aspectos mais vulneráveis. No dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar de morrer na cruz. Padre Pedro Fleury nos fala sobre a festa da exaltação da Santa Cruz, celebrada em 14 de setembro. Nossa glória é a cruz onde nos salvou Jesus. A igreja canta essas palavras de São Paulo nessa festa da Santa Cruz, que pode ser entendida como uma pequena Páscoa no segundo semestre. A igreja preserva esta festa como um modo de desdobrar o mistério da salvação, da redenção, conseguido para nós por Jesus na sua cruz. Ali, da onde brotou a morte, também brota a vida. A cruz tem inúmeros elementos prefigurativos no Antigo Testamento. A árvore da onde Adão e Eva pegaram o fruto desobedecendo a Deus, a haste elevada por Moisés, onde foi colocada uma serpente de bronze, para a qual o povo de Deus olhava e alcançava a cura, a salvação, a madeira na arca de Noé. Tantos elementos no Antigo Testamento apontam para a salvação por meio da cruz. Também Jesus anunciou várias vezes ao longo de sua vida terrena que iria sofrer, ser perseguido e até crucificado. São Paulo, outros textos do Novo Testamento refletem sobre isso. A festa de 14 de setembro é uma oportunidade para desdobrarmos este profundo mistério, a beleza do amor do Senhor em sua riqueza bíblica e litúrgica, a tradição. Há um fundamento histórico, como disse. Em 14 de setembro do ano 355, foi exposta pela primeira vez a relíquia de uma das cruzes encontradas nas escavações do Gólgota, conduzidas por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Ali haviam sido encontradas 3 cruzes, e uma delas operou muitos milagres. Logo se fez a associação entre a cruz do Senhor Jesus Cristo e dos 2 malfeitores crucificados ao seu lado. Essa relíquia foi sempre guardada e exposta cada ano, a 14 de setembro, com muita piedade pelos fiéis. Uma parte enviada a Constantinopla, outra parte enviada a Roma e uma parte guardada em Jerusalém. A igreja, assim, seguindo a intuição do povo de Deus, da piedade popular, preserva esta celebração, que nós aqui em Goiânia, em virtude do nosso seminário, celebramos com fé, com piedade, devoção, também alegria pelo dom da salvação, pedindo também que o Senhor continue a chamar muitos para segui-lo, tomando a cruz de cada dia, e segui-lo bem de perto também na vocação sacerdotal. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo, no nosso Giro da Semana. Motivados pelo 3º ano vocacional da Igreja no Brasil, convidamos você a participar do projeto Jovens em Missão, uma ação missionária pelas cidades de nossa arquidiocese. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Todos os que vivem esta alegria em Cristo
são chamados a ser missionários e contagiar corações. A Arquidiocese de Goiânia espera ser contagiada pela boa nova de Jesus Cristo. O objetivo é anunciar Jesus Cristo e seu Evangelho a todas as pessoas, e especialmente aos jovens por meio do testemunho, da palavra e da caridade, promovendo uma cultura vocacional. A missão acontecerá nos dias 12 a 15 de outubro. Cada paróquia envia 2, 3, 5, 10 jovens com mais de 16 anos. Os jovens receberão formações preparatórias nos dias 12 de agosto e 16 de setembro, sempre às 15 horas, na paróquia universitária. No dia 12 de outubro, às 8 horas, se reunirão na paróquia universitária São João Evangelista, onde receberão um kit missionário, e Dom João Justino dará a bênção de envio para a missão. Serão formadas pequenas comunidades de missionários, que serão enviadas de Goiânia para as paróquias de outros municípios da Arquidiocese. Cada paróquia irá preparar hospedagem e alimentação para os dias da missão. Durante a missão, os jovens farão visitas porta a porta, visita aos enfermos, evangelização em praças e hospitais. As paróquias também estarão livres para propor outras atividades, de acordo com a sua realidade. Coragem, jovem! Venha com o coração ardente e com os pés a caminho. Faça a sua inscrição. O Tempo da Criação acontece anualmente de 1º de setembro, Dia da Criação, a 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, patrono da ecologia. Neste período, as pessoas cristãs do mundo são convidadas a orar e cuidar da criação. O tema proposto pelo Comitê Diretor do Tempo da Criação para 2023 é que a justiça e a paz fluam, e o símbolo é um poderoso rio, inspirado na profecia de Amós. Querido irmão, querida irmã, queremos lembrar a todos da programação do Tempo da Criação, que ocorre no dia 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, ao dia 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis. A fonte de inspiração para este tempo é a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, no qual o Santo Padre nos convida a vencer o consumismo voraz, a exploração de recursos e a poluição, apontando 4 caminhos. Primeiro, a conversão do coração. Depois, a transformação dos estilos de vida, novas políticas e, por fim, comunhão e sinodalidade. Trata-se de um evento aberto a todos os homens e mulheres de boa vontade do mundo inteiro a rezarem e a cuidarem da criação de Deus. Este ano, a celebração tem como tema Deixem fluir a justiça e a paz, que se refere às palavras do livro de Amós. Deixa a justiça fluir como água e a justiça como torrente eterna. Vocês podem encontrar a programação completa e a mensagem do Papa no site da CNBB e no hot site criado especialmente para esta campanha, com conteúdos especiais. O convite é para você dialogar em sua comunidade, propor a realização de alguma ação para fortalecer este movimento ecumênico em favor da vida, da criação e de nossa casa comum. Que venha sobre nós a justiça e sacia nossa sede de amor, paz e solidariedade. O Papa Francisco enviou uma carta a Dom Wilson Basso, presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, por ocasião dos 50 anos de trabalho da Pastoral da Juventude no Brasil. A mensagem, escrita em português, foi lida para os jovens reunidos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para a festa jubilar. Caros jovens, são muitos os obstáculos e desafios para levar a boa nova do Evangelho aos jovens da sociedade de hoje. Eu vos exorto
a seguirem em frente com a coragem, a ousadia e a criatividade que lhes são características, sem desanimar, nem deixar que lhe roubem a esperança. Ele assina fraternalmente Francisco. Que Deus abençoe o Papa Francisco, que Deus abençoe as juventudes do Brasil. Assim seja. Amém. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 16 de setembro, o Padre Haroldo Schmoller comemora mais um ano de vida. E no dia 19 de setembro, o Padre Josinaldo Filomeno da Silva celebra o seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco vamos conhecer a história do Seminário Santa Cruz. Nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. O encontro semanal já está de volta. O Seminário Santa Cruz de nossa arquidiocese está em festa. Ao longo do tempo, algumas vezes o seminário precisou fechar as portas. Ora por falta de dinheiro, ora por falta de formadores, ora por falta de vocações. Padre Pedro nos recorda a história do seminário. Estamos aqui diante do Seminário Santa Cruz, da nossa arquidiocese, que celebra a sua festa nesse 14 de setembro. O seminário é sementeira, lugar de preparar as mudas para depois serem implantadas no seu lugar definitivo. Assim acontece com a preparação dos futuros sacerdotes, né? Passa um tempo de reflexão, de oração, de convivência, de conhecimento mais profundo da doutrina cristã, das outras disciplinas necessárias para o exercício do sacerdócio, e depois são enviados como presbíteros para as comunidades, para o serviço da igreja. Nosso seminário tem uma história muito bonita, bem adequada ao seu nome, Seminário Santa Cruz. Não é uma história de glórias deste mundo, mas manifesta também a glória de Deus. Em 1826, o Papa Leão XII elevou a prelazia de Goiás à dignidade de diocese. E, cumprindo as determinações do Concílio de Trento, determinou que fosse criado um seminário para a formação dos futuros padres. Éramos ainda ligados ao Estado pelo regime do padroado real. E somente em 1860 foi aprovada a lei federal que criava o seminário e destinava recursos para o seu sustento. A lei foi aprovada por obra principalmente de um deputado chamado Felipe de Santa Cruz. E por esse detalhe histórico ganhamos este nome tão bonito, em homenagem ao deputado Santa Cruz. Somente em 1872 o seminário foi efetivamente aberto, quando as verbas foram de fato liberadas, com 30 e poucos seminaristas. 8 anos depois, 7, 8 anos depois, o bispo foi transferido e o governador cessou o repasse das verbas, o seminário foi fechado. Mais um tempo é reaberto, na época de um bispo lazarista, a congregação fundada por São Vicente de Paulo, e ali retomou-se o trabalho. O bispo é transferido novamente, novo fechamento do seminário. O governo quer tomar o prédio. Dom Eduardo, que escreveu suas memórias e foi bispo aqui na passagem do século XIX para o século XX, nos relata algumas passagens interessantes. O primeiro seminarista que é mencionado, sabemos o nome, chamava-se Venâncio. O bispo conheceu na chegada à diocese. E ele escreveu no seu diário que era feio como pecado mortal. Depois vem a aquisição do prédio em Ouro Fino, famoso povoado pela música do Chico Mineiro, ali que foi adquirido para que os seminaristas passassem as férias. E assim,
nesse período não perdessem sua vocação, não dissolvessem os seus costumes que aprendiam no seminário. Muitos esforços foram feitos pela formação sacerdotal, passando por muitos desafios. O grande Dom Prudêncio, que agora sobre ele se faz um processo de beatificação, também se dedicou muito, teve que readquirir o prédio do seminário, que havia sido vendido por causa de dificuldades financeiras da diocese, vivia no seminário e acabou ordenando apenas um seminarista, fruto, oriundo do seminário Santa Cruz. Faleceu também prematuramente. Depois, Dom Emanuel, já no século XX, década de 20 do século passado, ordenou 4 seminaristas vindos da época de Dom Prudêncio. Um deles, Dom Abel, chegou ao episcopado. Dom Antônio, nos primeiros anos do seu ministério, foi reitor em Silvânia. Depois, com a chegada de Dom Fernando, o seminário vem para Goiânia. Aqui neste espaço foi projetado um prédio, à época, muito moderno, que hoje é o Centro Pastoral Dom Fernando, projetado para 200 seminaristas. Chegaram a se formar ali muitos, mas o ano de 1968, com todas as turbulências culturais que reverberaram na igreja, veio com muitas desistências e, por fim, o fechamento do seminário. Somente em 1976, depois de 8 anos fechado, o seminário reabre, uma nova experiência que procurava concretizar intuições vindas do Concílio Vaticano II. Primeiramente no edifício Dom Abel, nos fundos da catedral. Assumiu como reitor o próprio arcebispo, Dom Fernando. Os padres que ele procurou não aceitaram essa grande responsabilidade. Por 4 anos, Dom Fernando foi o reitor do seminário no edifício Dom Abel. Até que foi ordenado o primeiro grupo e o padre José Vicente Barbosa assumiu a reitoria, com Dom Fernando ainda morando no seminário. Em 83, este prédio passou a ser a sede do seminário. Aqui que, desde a época de Dom Abel, havia sido um lugar de caridade, de assistência a crianças e a pessoas desfavorecidas. Depois, tinha se tornado o centro de treinamento dos leigos, centro de formação. Em 83 passa a ser o seminário e desde então funciona aqui. Dezenas de sacerdotes foram ordenados. No tempo de Dom Fernando, final também de Dom Antônio. Em 2002 chega Dom Washington Cruz como terceiro arcebispo. Padre José Vicente, depois de 22 anos, vai para Inhumas para assumir uma paróquia. E sucede Padre José Vicente e o Padre Antônio Donizete, depois outros sacerdotes. Por fim, o próprio Dom Washington assume a reitoria do seminário. Segunda vez que isso acontece, o arcebispo assumir esta missão. Até que, em 2005, os seminaristas maiores são transferidos para o Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, onde se encontram até hoje. Começou-se a preparar a elaboração do projeto de um ano propedêutico, que em 2008 começou a acontecer aqui. E esta é a realidade que temos até hoje. Com a chegada de Dom João Justino, continua essa estrutura aqui, propedêutico também. Os seminaristas que estão no ensino médio, seminário menor, agora residem aqui. E os seminaristas maiores estão no seminário São João Vianney. Lá, no começo do episcopado de Dom Washington, foi feita uma reorganização do programa do seminário, conforme as últimas determinações da Santa Sé. E também continuamos, agora com Dom João, a nos atualizar conforme as orientações da Igreja, o progresso dos estudos e reflexões acerca da formação sacerdotal. Pedimos as orações de vocês
não simplesmente pelo seminário, mas pelos seminaristas, pelas vocações, para que consigamos continuar a dar a nossa contribuição para o cuidado da arquidiocese. Os seminaristas vivem aqui já ligados ao povo de Deus por um novo título, unidos já à pastoral, à reflexão teológica e filosófica, à vida da igreja, doando-se, dedicando-se, já são missionários, além de discípulos. Estão na missão da igreja. Rezemos para que o Senhor continue chamando muitos para segui-lo de perto, para tomarem sua cruz cada dia, assumindo a sua vida no mistério da cruz, para seguir o Senhor na missão de anunciar a palavra, de dar os sacramentos e de cuidar do povo de Deus com a caridade que vem do Senhor. Assim, pastoreando, colaborando com o bispo nessa missão de pastorear o povo de Deus. Life Amar Natura 2000 é um projeto financiado pelo Fundo Europeu para o Ambiente, para aumentar a sensibilização e aplicar medidas práticas para proteger a criação. Questo progetto ha come obiettivo far conoscere a tutto il pubblico, a tutte le persone, le bellezze delle aree marine protette, della rete Natura 2000. Come? Portandole in mare, ovviamente nel tour che stiamo facendo adesso, e con un'app, un'applicazione in cui chiunque si avvicini a queste aree marine, l'applicazione si accenderà e indicherà loro le peculiarità dell'area marina in oggetto. Una delle peculiarità e dei risvolti più significativi di questo live nel percorso in cui lo stiamo sviluppando è il tour, ma il tour che stiamo facendo ha dei risvolti estremamente positivi nel momento in cui le barche che utilizziamo, ed ora siamo su Lady Marianne, sono state sequestrate alla malavita, sono state sequestrate alla mafia. Grazie a una collaborazione che abbiamo con la Lega Navale Italiana, che ci ha supportato in questa missione e ci vede felicemente in coesione sul passaggio da malavita a una meraviglia di disseminazione di conoscenza che stiamo facendo ora nel nostro territorio, per il nostro territorio e per il futuro anche dei nostri ragazzi. Il nostro progetto naturalmente trae ispirazione anche dall'enciclica di Papa Francesco, nel momento in cui nei nostri progetti c'è il monitoraggio e la protezione e magari anche il ripopolamento di quelle specie in pericolo di estinzione. Quindi la protezione verso i più deboli e il monitoraggio favoriscono quello che è la protezione delle biodiversità. Abbiamo una divulgazione attiva ed operativa sul campo che coinvolgono tutte le persone, gli enti e le società verso azioni che ci dirigano nel bene. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Até mais! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar
meu coração. E eu te louvo, meu Senhor,